34. João capítulo 4, verso 34. Vou ler o versículo 32 até o 34. Porém, ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não sabem. Então os discípulos disseram uns aos outros: trouxeram-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, meditando nesse versículo, sobre a vontade de Deus, né, para a nossa vida. Jesus está falando sobre comida, né, e aquilo que poderia alimentar a sua fome, poderia matar a sua sede, né? Depois de ele tratar ali com aquela mulher samaritana, o discípulo tinha ido para a cidade para comprar comida, né? E ele foi conversar com aquela mulher, fazer a obra de Deus. Havia uma preocupação na cabeça dos discípulos, na mente dele, de que precisavam se alimentar de comida, né? Por isso foram para a cidade. Mas na mente de Jesus, a sua preocupação era se alimentar de fazer a vontade de Deus. Porque fazer a vontade de Deus, irmãos, na nossa vida não é fácil. É difícil. Muitas vezes a gente quer fazer a nossa, né? Muitas vezes a gente toma conta das coisas como se tudo fosse resolver de acordo com a nossa vontade. Mas a vontade de Deus muitas vezes é tão diferente daquilo que eu e você queremos para a nossa vida, que muitas vezes a gente acha que vamos sair perdendo se passarmos a fazer a vontade de Deus. Era o que vinha na mente dos discípulos ali. O senhor vai ficar o dia todo sem comida, sem bebida, vai morrer de fome, vai dar um desmaio aí, vai ficar mal, né? Pode ficar doente. Mas era a vontade de Deus que Jesus fizesse aqui. Primeiro, fazer a sua obra e a sua vontade. E muitas vezes, irmãos, a gente se agarra tanto em fazer a nossa vontade, né? E pensamos que estamos fazendo a vontade de Deus. E Jesus disse assim: eu não preciso, né? Não era que ele não precisava, não era que a necessidade ali, né, o que ele queria, colocava acima até mesmo da sua fome, era fazer a obra de Deus, era ganhar almas para o reino do Senhor, né? Fazer a vontade daquele que tinha enviado ele para fazer. E muitas vezes a gente põe a nossa vontade acima da vontade de Deus e acaba, né, fazendo as coisas da forma errada. E muitas vezes algo dá errado na nossa vida, nós ficamos a perguntar, né, por que deu errado? Porque, irmãos, aonde o homem ele coloca a sua mão para controlar, né, uma hora pode dar certo por algum instante, mas uma hora vai dar errado, né? Pode ser onde for, mas qualquer área da vida do ser humano, se for controlado de acordo com a vontade humana, o mínimo que pode acontecer é ele rodar feito um peão e acabar voltando para o mesmo lugar. Mas quando ele põe a vontade de Deus, né, na frente, em primeiro lugar, aí ele prospera, irmãos, né? Ele prospera. Isso serve, irmãos, para um país, para uma casa, para um lar, para uma igreja, né? Quando a vontade de Deus ela é exercida de verdadeiramente naquela área, a prosperidade, né? A transformação, a mudança, no caso da igreja há um avivamento, né?
aproximação, né, de Deus, das pessoas. Por que muitas vezes, irmão, acontecem coisas na nossa vida que a gente fica olhando assim, mas podia ter sido dessa forma, e a gente não vê que lá na frente houve vários alertas de Deus para que a gente não tomasse aquela direção, e a gente, por querer alimentar, né, o nosso ego, a gente muitas vezes tomou uma direção errada e o Espírito está falando: sai desse caminho, toma outra direção, segue outro rumo, né? Mas a gente não, eu vou por aqui porque uma hora vai dar certo. E a gente continua batendo no mesmo caminho, insistindo na mesma direção, e Deus quer que a gente mude de direção. Mas às vezes Deus quer que a gente dê um passo atrás e olhe aonde é que estamos errando. Isso é difícil, irmão, de fazer, não é todo mundo que faz isso. As pessoas hoje, no mundo de hoje, elas são orgulhosas. Elas acham que os seus projetos são os projetos mais perfeitos do mundo. Muitas vezes a gente encontra pessoas por aí que acham que estava falando hoje à tarde com a minha esposa, e eu disse assim: há muita gente inteligente hoje, né? Muita gente que acha que está certo e que ninguém mais está certo, só ele está certo, né? Porque muitas vezes a gente fica vendo as pessoas querendo falar de coisas que você nunca participou daquilo e quer ser muitas vezes um aconselhador daquela área, né? Logo nesse tempo de rede social, né? As pessoas ficam lá do outro lado, em um cenário todo montado, querendo dar pitaco muitas vezes em assuntos que ele não domina, mas ele acha que porque ele está ali, né, numa base ali onde ninguém vai questionar, e ele pode falar tudo, e ele está certo, ele não pode voltar atrás, não pode ver a opinião de quem está do seu lado, né? É que eu vejo muitas vezes, muita gente também, eu converso, eu assisti algumas pregações, as pessoas, não estou criticando aqui, irmãos, pregadores, nenhum, que eu não gosto disso, mas eu vejo muitas vezes as pessoas, quando assumem a tribuna, irmãos, começa a largar o aço, né, lá para baixo, achando que ele é o santão, né? Eu falo para minha esposa: daqui a pouco ele vai ser ungido a arcanjo, né? Ao anjo, a chefe dos anjos, porque está largando o aço, né? E a trave está lá no seu olho, e ele não olha para trás, não olha para o seu próprio ego. Eu tenho muito medo, irmão, de falar algo para a igreja assim que venha magoar, né? Fazer com que a pessoa não receba bem aquela palavra, e eu ser o culpado daquela pessoa sair da presença do Senhor, porque eu vou ser cobrado, irmãos. E as pessoas muitas vezes falam, né, querendo atacar as pessoas e dizer que está fazendo a obra de Deus. Não, irmãos, eu também estou fazendo a minha vontade, falando as coisas para as pessoas de acordo com a minha vontade e achando que estou certo, que eu não faço nada de errado, que eu não sou, né, não tenho erro na minha vida, eu sou um santarrão, e eu posso falar, eu posso olhar na sua cara e dizer que você faz e eu não faço, né? Isso não é fazer a vontade de Deus, irmãos. Jesus, ele foi questionando, por isso que ele começou a trabalhar, irmão, com aquela mulher. Não chegou e logo ia acusando aquela mulher, né? Quando ele chegou no ponto certo, ele disse: agora eu cheguei onde eu queria. Já tivesse 5 maridos, né? E o que tens agora não é teu. Por quê, irmãos? Ele fez com que a mulher se sentisse, né, que ela não era digna de estar ali. Ela estava ali por misericórdia do Senhor, que colocou ela naquela situação agora. E ela disse: Senhor, eu não tenho marido. E Jesus: agora eu vou fazer a vontade do Pai, que é confrontar, não dizer que ela é errada e eu sou certo, não, mas a vontade do Pai é que a gente
entre, irmãos, no confronto, de forma que as pessoas não venham, né, se sentir que ali a pessoa foi invasiva na sua vida, né? E ela ali sentiu que realmente a pessoa que está falando está querendo o seu bem. Ela sentiu ali que Jesus, ela disse, verdadeiramente eu sei que tu és um profeta. Eu sei que tu é aquele que a gente tem estudado, que eu tenho visto falar que viria, né? Que os meus pais falaram, que os meus antepassados falaram. E ela compreendeu que aquelas palavras de Jesus era para lhe ajudar, para lhe tirar daquela vida errada que ela vivia. Mas não foi com ataque, irmãos. Não foi com xingamento, não foi, né, dizer eu sou Cristo e tu és uma ovelha perdida, não. Jesus primeiro conversa, trata, ele trabalha no coração, na mente daquela mulher, faz ela reconhecer que está errada, né? Faz ela reconhecer que precisa da misericórdia do Senhor, precisa que a vontade do Senhor viesse a ser feita na sua vida. Isso, irmãos, muitas vezes um pecador lá fora consegue reconhecer, né, que a vontade de Deus não está sendo feita na sua vida, e muitas vezes a gente está aqui achando que nós estamos tão certos, né, e não reconhecemos que estamos seguindo um caminho errado. Isso é uma reflexão, irmãos. A vontade de Deus muitas vezes não é a minha vontade, né? Jesus diz assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, meu caminho não são os seus caminhos, são mais altos, são coisas melhores. Você muitas vezes pensa em coisas pequenas, mas a minha vontade é que você alcance coisas melhores, coisas mais profundas, coisas mais altas, que Ele preparou, irmão, para mim e para você, né? Paulo diz assim, não fique conformado com esse mundo, mas se transforme pela renovação do vosso sentimento, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita, né, vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus para a nossa vida é boa, irmãos, é perfeita, é agradável, né? É uma vontade de Deus, é que nós vivemos em comunhão, como diz o salmista, com o bom e com o suave que os irmãos vivem em união, né? É uma vontade que eu e você venha ser unido, que eu e você venha prosperar, tanto espiritualmente quanto materialmente, tanto em todas as áreas, irmãos. A vontade de Deus para mim e para você é essa. Mas a gente não precisa botar a nossa vontade acima da vontade do Senhor. Muitas vezes eu estou controlando algo aqui, irmãos, né? E eu estou achando que desse jeito eu vou fazer a vontade de Deus. Mas Deus fala no meu coração, não é assim, né? Não é assim. E eu, por achar que eu estou certo, eu ignoro a voz de Deus no meu coração, né? A Bíblia diz assim: se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureçará o vosso coração. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes a gente está em casa, né, e Deus fala no nosso coração, vai orar, vai ler a Bíblia, e a gente está lá no celular achando que aquilo vai ser o melhor para nós. A gente está lá muitas vezes na televisão achando que ali vai sair coisas melhores para nós. E o Espírito, ele já colocou a vontade de Deus no nosso coração. E já disse assim: vai orar, vai ler, vai estudar, vai buscar a minha face, vai evangelizar, vai levar uma ajuda para fulano que está ali passando necessidade. E muitas vezes a gente está lá no bem bom, achando que essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Eu me lembro de uma situação, irmãos, que eu saí para evangelizar, e a gente passou debaixo de uma ponte que tinha um homem lá, né, em situação de rua, e Deus falou para uma jovem ir lá entregar um folheto para aquele rapaz, e ela me chamou e disse assim: entrega ali para o homem ali. Aí eu: por que eu tenho que entregar? Aí ele falou: porque eu senti no coração de entregar, mas eu não quero ir lá não. Eu falei: vamos lá fazer a vontade de Deus. Dessa maneira, irmãos, que muitas vezes a gente faz a nossa vontade
e não faz a vontade de Deus. Eu fiquei pensando assim, o que seria, né, de mim se eu não fizesse a vontade de Deus? E a pessoa, muitas vezes, por achar que vai sentir ali sentir um cheiro forte, realmente quando você chega nas pessoas que estão em situação vivendo na rua, não é agradável, né? Mas não é agradável você estar ali sentindo aquele odor, muitas vezes que é ruim, irmãos, mas às vezes essa é a vontade de Deus para mim e para a tua vida. Vai lá, né? Eu fui um tempo atrás aí, que eu saía com os irmãos para entregar Marmitex, e eu não queria, irmãos, ficar ali 1 hora, irmãos, com pessoas ali embaixo do viaduto, às vezes a madrugada já frio, e eu não queria aquilo para mim, mas Deus dizia, vai lá, fica lá 1 hora escutando eles falar a história dele lá, porque é muitas histórias, irmãos, e é difícil trabalhar com esse povo. Eu ficava lá no frio, querendo ir embora, e para não fazer a minha vontade, fazer a vontade de Deus, eu ficava ali. Eu dizia, Senhor, eu vim para aqui para fazer a tua vontade, eu só vou sair daqui quando for feito, irmãos. E ali a gente ganhava aulas pela madrugada, na escuridão, para o Senhor Jesus. E era quando chegava em casa que eu ia deitar a cabeça para dormir, para cochilar, que no outro dia ia sair para trabalhar. Era gratificante, parecia que era um alívio, saía um peso, da nossa mente, e eu me sentia tão leve, tão como Jesus falou aqui, a minha vontade, a minha comida e bebida é fazer a vontade de Deus. Então, irmãos, muitas vezes a vontade de Deus, ela vai parecer para mim e para você que nós vamos perder, mas na verdade nós vamos ganhar. Amém, irmãos?